E se eu te dissesse que antigas profecias preveem eventos surpreendentes para 2025, eventos que podem mudar o curso da humanidade? Eventos que, de certa forma, parecem se alinhar com os desafios que estamos enfrentando no presente? À medida que nos aproximamos de um novo ano, as visões de grandes profetas como Nostradamus e Enoque, embora vindas de épocas distantes, se tornam cada vez mais relevantes. É impossível não se perguntar: será que esses antigos videntes previram os tempos que estamos vivendo agora? E mais, o que essas profecias podem nos dizer sobre o que nos aguarda no futuro? Em 2025, algumas dessas visões podem se tornar realidade de formas que nem imaginamos. Prepare-se, pois o que vamos explorar aqui é algo que desafia nossa compreensão do tempo e da história. Por séculos, as visões de Nostradamus e os escritos do livro de Enoque têm desafiado estudiosos e curiosos ao redor do mundo. As mensagens enigmáticas de Nostradamus, com suas previsões codificadas e de difícil interpretação, continuam a instigar debates sobre o futuro da humanidade. Por outro lado, o livro de Enoque, um texto apócrifo atribuído ao bisavô de Noé, traz visões sobre um futuro apocalíptico, no qual a humanidade enfrentaria grandes provações antes de um renascimento espiritual. Agora, com a chegada de 2025 se aproximando, essas profecias parecem não apenas coexistir, mas também se alinhar de maneira impressionante. O que antes parecia apenas uma curiosidade histórica começa a se tornar uma pauta urgente. Será que estamos vivendo um momento em que essas profecias antigas se convertem em uma realidade iminente? E mais importante, o que exatamente elas nos dizem sobre o que está por vir? Para entender melhor o impacto dessas profecias, é essencial voltar no tempo e compreender quem foram os homens por trás dessas visões e o contexto em que viveram. Nostradamus, ou Michel de Nostredame, foi um astrólogo, médico e filósofo francês do século XVI, mais conhecido por suas previsões misteriosas e enigmáticas. Suas centúrias, compostas por versos que sugerem acontecimentos futuros, continuam a ser analisadas e interpretadas por estudiosos. Muitas de suas previsões falam sobre eventos cataclísmicos, mudanças geopolíticas e transformações espirituais, o que torna sua obra ainda mais intrigante quando comparada aos desafios globais que enfrentamos hoje. Por outro lado, o livro de Enoque, um texto que não faz parte da Bíblia oficial, mas é reverenciado por algumas tradições religiosas, traz uma abordagem mais direta ao falar sobre o fim dos tempos. Atribuído a Enoque, bisavô de Noé, o livro descreve visões apocalípticas de grandes tribulações, incluindo catástrofes naturais, guerras e um julgamento final. O livro também detalha uma era de purificação para a humanidade, onde revelações divinas seriam feitas e a verdade seria finalmente revelada. Ambos, Nostradamus e Enoque, viveram em épocas distantes, mas suas visões compartilham elementos semelhantes sobre o futuro. E é fascinante como essas profecias, apesar de suas origens diferentes, parecem se alinhar com o que está acontecendo no mundo atual. O contexto histórico dessas profecias é fundamental para compreendermos não apenas o que os profetas viam, mas também como suas palavras continuam a ressoar até os dias de hoje. As profecias de Nostradamus e Enoque não são meros presságios vagos, mas visões profundas e detalhadas de eventos que poderiam impactar drasticamente o futuro próximo. Para entender melhor o que essas premonições nos revelam sobre 2025, podemos dividir suas mensagens em 3 grandes temas que se destacam nas previsões desses profetas: catástrofes naturais, conflitos globais e avanços tecnológicos com revelações espirituais. Entre as predições de Nostradamus, há inúmeras referências a catástrofes naturais de proporções inimagináveis. Em diversas de suas centúrias, ele descreve uma intensificação dos desastres climáticos,
prevendo terremotos devastadores, inundações catastróficas e outros fenômenos naturais que poderiam afetar regiões inteiras do planeta. Ele menciona ondas gigantes e grandes abalos na Terra, que, interpretados à luz dos eventos atuais, podem ser vistos como uma descrição precisa dos desastres naturais que vemos se intensificando ao longo dos anos. A cada ano, o mundo testemunha tempestades cada vez mais intensas, furacões devastadores, incêndios florestais fora de controle e terremotos que alteram a vida de milhões de pessoas. Esses fenômenos não são mais raridades, mas sim parte de uma rotina crescente de desastres. As catástrofes naturais, que há muito tempo eram vistas como uma ameaça distante, parecem agora estar se tornando uma realidade iminente. À medida que as mudanças climáticas avançam e a natureza se manifesta de formas mais violentas, as palavras de Nostradamus ressoam com uma inquietante precisão. O segundo grande tema nas profecias de Nostradamus e Enoque envolve o aumento de tensões globais e o risco iminente de grandes conflitos. Nostradamus, com sua linguagem enigmática, fez menção a guerras cruéis e a uma batalha sangrenta no coração da Europa. Para muitos estudiosos, isso sugere uma previsão de grandes confrontos entre as principais potências do mundo, com a Europa como um cenário central para essas lutas. O medo de uma nova guerra mundial, alimentada por disputas políticas e militares, nunca esteve tão presente como nos dias atuais. E no livro de Enoque, a ideia de uma luta cósmica entre as forças do bem e do mal também se encaixa nesse contexto. Enoque descreve um embate apocalíptico que levaria a humanidade a um estado de sofrimento profundo, precedendo o julgamento final. Considerando a crescente rivalidade entre nações e os conflitos constantes ao redor do mundo, essas previsões parecem cada vez mais plausíveis. O risco de uma escalada de tensões entre potências nucleares, disputas territoriais e o aumento do militarismo global apenas aumentam a relevância dessas previsões para o futuro próximo. Por fim, Nostradamus não deixou de prever uma era de grandes descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Ele descreveu um avanço que trará luz ao mundo, que muitos interpretam como uma referência a revoluções em áreas como a medicina, inteligência artificial e até mesmo viagens espaciais. É fascinante pensar que ele já previa, em termos vagos, o que estamos vivenciando hoje. Uma era de inovação tecnológica sem precedentes, onde a ciência e a tecnologia estão remodelando rapidamente a vida cotidiana, desde tratamentos médicos revolucionários até a exploração do cosmos. Simultaneamente, o livro de Enoque também fala de uma era de revelações, onde o conhecimento perdido, a sabedoria ancestral, será finalmente recuperado e a humanidade alcançará uma nova compreensão espiritual do universo. Este avanço não se limitava apenas à ciência, mas também à espiritualidade, o que sugeriria uma elevação da consciência humana global. Os tempos modernos, com suas descobertas sobre a física quântica, o DNA e a busca por uma compreensão mais profunda da existência, alinham-se com essa visão de uma nova era de revelações. Esses três grandes temas, desastres naturais, guerras e os avanços tecnológicos e espirituais, são os pilares centrais das profecias de Nostradamus e Enoque para 2025. À medida que nos aproximamos deste ano crucial, é impossível ignorar as semelhanças alarmantes entre o que essas antigas previsões nos revelam e os eventos que já estamos testemunhando ao nosso redor. O futuro, como sempre, parece ser um reflexo distorcido de nossas ações no presente. E o que esses profetas previram há séculos pode não estar tão distante quanto gostaríamos de acreditar. À medida que os anos passam, as palavras de Nostradamus e Enoque se tornam cada vez mais relevantes. À medida que os eventos no mundo contemporâneo começam a refletir as visões desses antigos profetas de maneira surpreendente. Não se trata mais apenas de previsões vagas ou antigas lendas.
mas de uma conexão direta entre o que eles previram e o que estamos testemunhando em nosso dia a dia. Em relação aos desastres naturais, a intensidade dos eventos climáticos e geológicos nos últimos anos tem sido alarmante. Terremotos devastadores, inundações catastróficas e incêndios florestais sem precedentes não são mais uma exceção, mas sim uma constante. O aumento da frequência desses eventos levanta a questão: estamos vivendo exatamente o que Nostradamus e Enoque previram? A preocupação com o futuro do nosso planeta, diante dessas catástrofes, tem se intensificado, e os cientistas, assim como os líderes mundiais, já discutem abertamente sobre as possíveis consequências de tais eventos. Será que estamos à beira de um ponto de inflexão, como previsto por esses antigos profetas? No cenário global, as tensões entre grandes potências nunca foram tão evidentes. Desde a crescente rivalidade entre as superpotências até os conflitos regionais que se espalham por todo o mundo, parece que a previsão de grandes guerras de Nostradamus está se concretizando. A Europa, mencionada repetidamente em suas profecias como palco de guerras cruéis, vive uma era de incertezas políticas, com movimentos de instabilidade e a possibilidade de escaladas militares. As tensões em outras regiões também contribuem para o aumento de um clima de guerra iminente. Esses sinais indicam que o conflito global, que os profetas previam como um evento-chave do nosso tempo, pode estar cada vez mais perto. Em termos de avanços tecnológicos, 2025 marca um ponto de inflexão importante. A inteligência artificial, a biotecnologia e as descobertas no campo da medicina estão mudando a maneira como vivemos e compreendemos o mundo. Nostradamus falava sobre avanços que trarão luz, e muitos acreditam que estamos prestes a fazer descobertas que irão transformar não apenas a ciência, mas também nossa percepção da realidade. Em paralelo, a espiritualidade também está em ascensão, com muitos movimentos buscando respostas para as questões mais profundas da vida. As revelações que Nostradamus e Enoque mencionam como verdades ocultas podem estar mais próximas de serem reveladas do que jamais imaginamos. À medida que observamos o cenário atual, fica claro que as profecias desses antigos videntes não são apenas algo do passado. Elas parecem estar se desenrolando diante dos nossos olhos, e os sinais são cada vez mais evidentes. Se as profecias de Nostradamus e Enoque realmente apontam para 2025 como um ano de grandes transformações, a questão que surge é: estamos preparados para o que está por vir? A cada dia, testemunhamos mudanças rápidas e muitas vezes alarmantes no nosso mundo. As catástrofes naturais estão se tornando mais frequentes e devastadoras. As tensões globais estão à beira de um colapso. E os avanços tecnológicos estão mudando nossa compreensão da vida e da espiritualidade. Mas afinal, até que ponto estamos realmente preparados para enfrentar essas mudanças? Será que estamos prontos para lidar com os desastres naturais que se aproximam, que podem devastar comunidades inteiras? Ou, por outro lado, conseguiremos resistir às consequências de um conflito global, caso ele se desenrole conforme as profecias? E, no campo das descobertas científicas e espirituais, como vamos processar as revelações que estão por vir? Essas perguntas não são apenas teóricas. Elas tocam o nosso presente e o futuro imediato. Como indivíduos, como sociedade, o que podemos fazer para nos preparar? Como podemos nos proteger e ajudar aqueles ao nosso redor a navegar nesse período de incertezas? São reflexões que todos devemos fazer, pois, como mostram as profecias, o futuro pode chegar mais rápido do que imaginamos. E, se essas previsões realmente se concretizarem, como nossas vidas serão transformadas? O que podemos aprender com os sinais do presente para estarmos mais preparados para o que está por vir? O que nos diz o nosso coração, a nossa intuição sobre o futuro?
As previsões de Nostradamus e Enoque, com sua visão de catástrofes naturais, conflitos globais e avanços científicos e espirituais, nos oferecem um vislumbre do que pode estar por vir em 2025. Embora não possamos afirmar com certeza se essas previsões se concretizarão, é impossível ignorar a crescente semelhança entre os eventos atuais e as palavras desses antigos profetas. O que podemos fazer diante dessa incerteza? A resposta está em nos prepararmos, em nos mantermos vigilantes e informados. A verdade é que o futuro nunca foi completamente previsível, mas, ao analisarmos as lições do passado e os sinais do presente, podemos nos tornar mais resilientes e conscientes diante das mudanças que estão por vir. Por isso, convido você a refletir sobre o que discutimos hoje. O que você acha dessas profecias? Acha que 2025 realmente trará grandes transformações? Como você está se preparando para os desafios que podem surgir? Se você ficou intrigado com o que foi abordado aqui, inscreva-se no canal Poder de Saber para mais análises e discussões sobre o futuro e as profecias que moldam nosso entendimento do mundo. E claro, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. O que você pensa sobre essas previsões? Vamos continuar essa conversa juntos. Nos acompanhe para mais vídeos como esse e esteja preparado para o que o futuro pode nos reservar.